E aí, pessoal, tudo beleza? Se a prova de matemática do oitavo ano tá batendo na porta, pode relaxar que aqui é o lugar certo. A gente vai fazer uma revisão super rápida dos pontos mais importantes para ajudar a garantir aquela nota boa. Preparados? Então bora começar. Sabe aquela sensação, a prova chegando e bate aquele nervosismo? Sem problemas. Isso aqui foi preparado justamente para clarear as ideias de um jeito bem rápido e direto ao ponto. A ideia é essa. Vamos transformar essa pressão toda em confiança. Então, vamos começar pela base. Para a gente construir essa confiança, o alicerce tem que estar sólido, não é verdade? E na matemática, o nosso alicerce são os números naturais e inteiros. Entender isso direitinho é o primeiro passo para dominar todo o resto. Pensa nos números naturais como as nossas primeiras ferramentas na matemática. São aqueles números que a gente usa para contar as coisas do mundo real. 1, 2, 3, quantos alunos tem na sala, quantos livros na estante, coisas simples assim. São os bloquinhos fundamentais de construção. E o legal é que as operações com eles são bem intuitivas. A adição, por exemplo, é simplesmente juntar quantidades. Se a gente tem 3 maçãs e ganha mais 5, a conta é direta. É a matemática que a gente usa no dia a dia sem nem perceber. Agora vamos expandir um pouco esse universo. O conjunto dos números inteiros que a gente representa pela letra Z inclui todos os naturais que a gente já viu e também os opostos deles, os números negativos. É como se o zero fosse um espelho e os negativos são um reflexo dos positivos. E olha, esses números negativos não são só teoria não, viu? Eles estão por toda parte. Na previsão do tempo, quando a temperatura fica abaixo de zero, no extrato do banco, quando o saldo fica devedor, ou até para medir profundidades abaixo do nível do mar. Certo, agora um ponto que às vezes dá um nó na cabeça, mas que a gente vai desvendar de vez. As regras de sinais. Para multiplicação e divisão, a lógica é simples. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Ou seja, mais com mais dá mais e menos com menos também dá mais. Agora, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E olha só esse exemplo para fixar de vez a regra mais famosa. Negativo vezes negativo dá positivo. Menos 4 vezes menos 2 é igual a 8. 8 positivo. Guardar essa regra na cabeça é a chave para evitar um monte de erro. Ok, saindo dos números inteiros, vamos mergulhar nas partes de um todo. Chegou a hora de falar sobre frações. Mas calma, não precisa ter medo. A gente vai, literalmente, quebrar esse conceito em pedaços para ficar mais fácil. Uma fração, no fundo, é só um jeito de representar uma divisão, uma parte de alguma coisa. O número de baixo, o denominador, diz em quantas partes o todo foi dividido. E o de cima, o numerador, mostra com quantas dessas partes a gente está lidando. Agora, somar frações com denominadores diferentes tem um passo a mais. Mas o segredo está aqui. Primeiro, a gente acha o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Depois, a gente reescreve as frações usando esse novo denominador. E pronto, com as bases iguais, é só somar os números de cima. Agora, a boa notícia: multiplicar frações é bem mais direto. É só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Sem segredo nenhum. 2/3 vezes 4/5, por exemplo, dá 8/15. Simples assim. Seguindo em frente, vamos ver outra forma de representar as partes de um todo, os números decimais. Sim, aqueles famosos números com vírgula que a gente usa o tempo todo. E usamos mesmo. O preço das coisas na cantina, a nossa altura, o peso na balança. Os decimais são a linguagem que a matemática usa para dar precisão para o nosso cotidiano. E fazer conta com decimais é bem parecido com os números inteiros, viu? O grande segredo, na hora de somar ou subtrair, é sempre alinhar vírgula embaixo de vírgula. Se fizer isso, a conta flui naturalmente, não tem erro. Agora vamos aumentar um pouquinho o nível. Chegou a hora de falar de uma ferramenta matemática muito, mas muito poderosa. É um jeito de encurtar multiplicações muito longas. A potenciação. Então, o que é uma potência? A gente tem a base, que é o número que vai ser multiplicado, e o expoente, aquele número pequenininho lá em cima, que diz quantas vezes a base se multiplica por ela mesma. 2 elevado ao cubo, por exemplo, é o 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Se liga nesse outro exemplo clássico. Se a base é 5 e o expoente é 2, a gente tem 5 ao quadrado. Isso nada mais é que 5 vezes 5, que é igual a 25. Guarda bem esse resultado, hein? E como na matemática tudo parece ter uma lógica de ir e volta, toda operação tem a sua inversa. Se a gente acabou de ver a potenciação, agora vamos descobrir a raiz de tudo, a radiciação. A radiciação, principalmente a raiz quadrada, faz a pergunta ao contrário da potência.
Lembra do nosso exemplo anterior? A pergunta agora é: qual foi o número que, elevado ao quadrado, resultou em 25? E a resposta, claro, é 5. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Percebeu como uma operação desfaz o que a outra fez? É essa conexão que deixa a matemática tão interessante. E o padrão se repete sempre. A raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. A raiz de 16 é 4, e a de 64 é 8. Conhecer algumas dessas raízes mais comuns de cor pode acelerar muito a resolução dos problemas. E com isso, fechamos a nossa revisão. Passamos pela base dos números, por frações, decimais, potências e raízes. Cobrimos o essencial. Agora a pergunta fica no ar. Qual desses conceitos vai ser o seu grande trunfo na prova? Identifique seu ponto forte e use isso a seu favor. Boa sorte e bons estudos!